Aqui a gente vai mostrar para vocês, tá? Tudo que a gente falou na teoria sobre misturas homogêneas, misturas heterogêneas, números de componentes, números de fase, tá? Então agora vai dar para entender como é que eu sei que apresenta uma única fase, como é que eu sei que tem mais de uma fase. E só para lembrar, um sistema que tem apenas uma fase, e a gente vai mostrar o que é isso agora, e você já sabe, ele é monofásico. Duas fases, bifásico. Três fases, trifásico. Quatro fases, tetrafásico. Cinco fases, pentafásico. Aí vem hexa, hepta, octa e vai embora. Perfeito. Só para ter uma noção. Então aqui, tá? O que eu vou fazer? Aqui eu tenho sal de cozinha, tá vendo? E nesse recipiente, nesse becker, eu vou colocar água. Água pura. Quando a gente fala água pura, é porque aqui dentro desse recipiente só pode ter moléculas de H2O. E aí eu vou pegar uma pitadinha, olha aqui, ó, uma coisa de nada, ó. Vê se vai dar para ver, ó, tá vendo? Uma pitadinha de sal e dissolver nessa água, formando uma solução. E a partir de agora, quando a gente falar em solução, nada mais é do que uma mistura homogênea. Repara que quando você olha agora, ó, o sal já era. O sal está dissolvido. Tá vendo? Então quer dizer, quando você olha agora, deixa eu levantar um pouquinho aqui, para ficar mais fácil a visualização, ó. Olhando agora, eu só tenho a fase água. Eu estou vendo apenas uma coisa, que é como se fosse água. O fundo do recipiente, ó, homogêneo. Quando eu vejo apenas uma única coisa, eu digo que é uma única fase. E toda mistura que apresente apenas uma única fase, eu chamo de mistura homogênea. Então, para ficar claro, agora eu venho para cá. Deixa eu mexer um pouquinho a câmera, só vou mexer um pouquinho, tá? Olha aqui, ó. Deixa eu botar isso para cá. Nossa análise. Mistura de soluções, quer dizer, mistura de substâncias, né? Formando soluções, está errado. Depois eu vou até tirar, né? Análise, classificação de misturas. Não tem nada de mistura de soluções. Então eu botei sal e água, tá aqui, ó, o sal e a água e o sal dissolvido. Isso é importante, porque se vier algum problema, você já sabe que quando ele fala em sal dissolvido, está dizendo que você não está vendo sal. O sal está aqui em solução, está dissolvido na água. Então, quando você olha e está vendo que é uma mistura homogênea, tá? Uma solução, só tem uma fase, tá aqui, ó, classificação da mistura, ela é homogênea, porque apresenta uma única fase. Eu só estou vendo a fase líquida. A fase líquida, que eu digo a água. Ela é formada por dois componentes. Caiu água aqui, tá? Quais são os componentes? A água e o sal. Então, quer dizer, é um sistema monofásico, porque é formada por uma única fase. A classificação para todo o sistema monofásico, tá? O sistema que eu digo, da mistura, é homogênea. E dois componentes, porque independente de eu estar vendo só água, eu sei que aqui dentro eu tenho água e sal. Entenderam como fica fácil quando a gente mostra dessa maneira para vocês? Então, toda vez que a partir de agora eu misturar duas ou mais substâncias, e quando eu mexer, né, agitar, eu observar apenas uma única coisa, no caso aqui, só água, tá? Eu tenho uma única fase, eu tenho um sistema monofásico.
Só que eu sei que aqui dentro eu tenho duas substâncias de água e sal. Daí eu ter dois componentes. Beleza até aí? Valeu. A gente vai para um próximo exemplo. Nesse segundo exemplo, desculpe aqui que eu esbarrei na câmera. Nesse segundo exemplo eu vou ter o mesmo esquema. Está aqui o meu becker. Só que agora a gente vai botar sal em excesso. Olha aqui, ó. Vou adicionar água no becker, perfeito? E vou adicionar não uma pitadinha, mas vou adicionar tudo isso de sal. Eu já fiz de propósito, para que por mais que eu mexa, eu não vou conseguir dissolver esse sal todo. Isso quer dizer, quando a gente analisa, deixa eu descer um pouquinho para você ver. Ó, vou misturar ainda, ó, tá? Quando você vê uma solução turva, uma mistura turva, é porque você tem alguma coisa sobrenadante, que não dissolveu totalmente. E a gente vê isso, repara isso, ó, no fundo. Você vai ver que no fundo ainda tem sal, tá vendo lá, ó? Olha que maneiro. Então quer dizer isso, esse sal que não dissolve, a gente chama de corpo de fundo. Tá lá, ó, pouquinho mais tá, ó. Dá para ver. Então, como tem sal, eu estou vendo duas coisas, né? Eu estou vendo a parte líquida, que é a água, e eu estou vendo também a parte do sal, que não dissolveu. Aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Lá embaixo dá para ver, ó. O sal tá lá sem dissolver. Então quer dizer, deixa eu botar aqui direito para não... Aqui. Então o que interessa para mim? Eu tenho os mesmos componentes da mistura anterior, água e sal, então são dois componentes, só que agora quando eu observo a minha mistura, tá vendo o fundo? Ó? Olha lá. Eu vejo tanto a água quanto o sal, mesmo eu sabendo que alguma parte desse sal está dissolvida. Só que eu estou vendo o sal também. Como eu estou vendo duas coisas, o sal que não dissolveu, que foi para o corpo de fundo, depositou no fundo do recipiente. Está aqui, ó. Tá vendo? E estou vendo a parte líquida, que é a água, ou a solução de água e sal, tá? O que interessa para mim, eu estou vendo duas coisas. Então eu estou vendo um sistema bifásico, com duas fases. E também dois componentes, continua sendo sal e água. Então quer dizer, isso tem que ficar muito claro para a gente. Tá? O que é uma solução ou mistura homogênea? É quando você observa um sistema, tá? E você observa apenas uma única coisa, seja ela sólida ou seja ela líquida, né? Uma única forma. E você tem um sistema heterogêneo, onde você observa duas ou mais fases, ou seja, duas ou mais coisas diferentes. Então aqui, para não passar em branco, deixa eu botar para cá, eu trago a nossa análise, tá aqui, ó, vê se dá para ver, deixa eu só tirar isso aqui, não tem nada a ver com solução. Aí está. Então agora eu tenho água, tá aí, ó, chutei de novo a câmera, e sal em excesso. Classificação mistura heterogênea, por quê? De novo, ó o sal lá. Olha o sal no fundo do recipiente. Então você está vendo a parte líquida, que é a solução de água e sal, homogênea, uma solução, e a parte sólida, que é o sal que ficou em excesso, foi para o fundo do recipiente, não se dissolveu. Como você está vendo mais de uma fase, mais de uma coisa, o sistema ou a mistura é heterogênea. Número de componentes continua sendo 2, água e sal. Então eu acho que dá para a gente mostrar muito bem o que está acontecendo aí. Valeu, gente boa! No próximo vídeo,
a gente vai ver mais exemplos de mistura, tá? Seja homogênea ou heterogênea. Número de componentes e número de fases. Valeu, até o próximo vídeo.